de vós quero fazer maravilhas. Enviarei brasas voltar para te purificar. No meio de vós quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós quero fazer maravilhas. No meio de vós quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós quero fazer maravilhas. No meio de vós quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar, quero fazer maravilhas.
Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha adentrar em vossos corações, entrando em seu receptor. Programa Restauração da sua Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Restauração, cuja sede situa-se na Avenida Farrapos 312, acesso pela Voluntários da Pátria 927. Estamos chegando, em nome de Jesus, para mais uma entrevista. Hoje eu falei para a irmã Tainê, vai pegar fogo aqui o negócio, hein? Vai pegar fogo. Estamos aqui com um pastor muito querido, que eu já vou anunciar, né? Ele é o mais novo membro da nossa mesa diretora, Pastor Edson. A paz do Senhor, meu companheiro. Paz do Senhor, pastor Paulo. A paz do Senhor a todo este público, estes irmãos, estas irmãs, todos aqueles que estão ligados a este programa maravilhoso. É um prazer estar aqui, pastor Paulo, e ser entrevistado pelo senhor. Hoje nós vamos saber de tudo. O homem é pernambucano, lá da terra do Lampião. Serra Talhada, né? Serra Talhada. Serra Talhada, inclusive, porque tem uma talha mesmo na serra, né? Sim, exatamente. Exatamente, por isso Serra Talhada. Isso. Mas nós vamos conversar com ele. Mas faz o seguinte, já deu seu like, eu já vou aproveitar, pega aí, pastor, seu telefone aí, e já deu seu like, é o que eu vou fazer agora aqui, ó. Você também aí, ouvinte, deu seu like em nossa programação. Onde é que tá? Aqui. Deixa eu tirar o som. Já dei o like aqui, irmã Tainê? Não, ainda não dei ainda. Aqui, ó. E você faça a mesma coisa que eu fiz. Aí. E o irmão ali, olha, já tem um grupo aí. Nos assistindo. Muito bem. Vamos lá, então. É Edson todo o seu nome, pastor? Edson Nunes dos Santos, pastor. Pô, mas bem brasileiro, hein? Bem brasileiro. Pô, e Santos ainda, que bonito. Ó, também sou Santos. Então, 2 Santos aqui. Isso aí. Edson Nunes dos... Santos. É só Santos. Edson Nunes Santos. 2 Santos. Dos Santos. É igual o meu. Vamos lá, meu companheiro. O senhor é oriundo, nasceu ali em Terra Talhada? Nasci em Serra Talhada. Tá. Serra Talhada, assim, o clima ali é muito quente ali, né? Muito quente. Muito quente porque ela já está praticamente no sertão da Paraíba, com ali Pernambuco, né? Sertão, né? A cidade que eu me criei até os 4 anos, ela fica a 6 quilômetros da divisa com a Paraíba, bem no sertão, pastor. Uhum. Pernambuco é uns 400 e poucos quilômetros, mais ou menos, né? A capital. Sim, de Recife? Recife. Serra Serra Talhada, Recife, 450 quilômetros. Não, exatamente, eu confundia. Recife é a capital de Pernambuco. Exatamente. Capital de Pernambuco. 400 e poucos quilômetros, e aonde está a Terra Talhada de muitas histórias, né? Sim. Muitas histórias. Muito bem, e nós vamos chegar lá. Vocês vão ficar apavorados com as histórias que esse homem vai contar aqui. Esses dias eu estava... Não ia falar uma brincadeira, não vou falar. Da reunião aquela, mas deixa pra lá. Vamos ver. Muito bem. Irmão Edson, o senhor então nasceu ali próximo, né? Ou nasceu em Terra Talhada e saiu, depois voltou? Sim, eu nasci em Serra Talhada, né? Nasceu em Serra Talhada. Exato. Me criei até os 4 anos na época, o então distrito de Santa Cruz da Baixa Verde, que dá 45 quilômetros de Serra Talhada. Hoje já é município, já foi emancipado, né? Onde mora toda a minha família, né? Principalmente parte da minha mãe, irmãos, né? Sobrinhos, enfim. E o senhor, até quantos anos o senhor ficou por lá? Até os 4 anos. Não, tá. Mas naquela região ali, o senhor, juventude, tudo por ali? Não, senhor. Eu morei ali até os primeiros 4 anos de idade, né? E quando eu estava para completar 5 anos de idade, a gente se mudou para o Mato Grosso. Toda a minha história, né, praticamente após os 4 anos, é na cidade de Rondonópolis, Mato Grosso. Ok. Entendi agora. Entendi. O senhor se criou, então, em Rondonópolis, mas ficou até os 6 anos por ali. Como é que é a infância ali naquela região, lá em Pernambuco? A criança cedo já vai trabalhar? Como é que é? Sim, pastor. É uma cultura
uma cultura totalmente diferente de muitos lugares. Uma cultura local, né? Meus pais, minha mãe, desde muito cedo na roça, né? É uma região que todos conhecem a história do Nordeste em si, né? E a minha mãe começou a trabalhar desde muito criança, enfim, é isso aí. Muitos filhos, e os filhos já vão para o serviço. Exato, já praticamente na amamentação o filho já vai para a roça, né? Acompanha. É verdade, ele vai junto. A mãe amamenta o filho, deixa ali talvez com um dos pequeninos ali, vai para a roça, enfim, todo esse trabalho aí, mas até hoje é assim, né, pastor? A gente sabe que o mundo mudou, as coisas mudou, mas em muitas partes ainda permanece essa cultura, né? Porque não chegou assim como é que eu vou dizer, a civilização, a energia elétrica, até água. Exato. Encanada, tem gente que não tem, né? Até hoje o meu povo, eles precisam botar os baldes de água nas costas e buscar água nas cacimbas. O senhor chegou a carregar alguma vez? Sim. Nas cacimbas, lá algumas poucas fontezinhas de água que tem chamados de olho d'água. Às vezes ficam em grotas, partes bastante em declive, né? As pessoas têm que descer em serras, subir em serras. Agora o senhor imagina uma coisa, bem lá antigamente, né? Quando surgiu o cangaço, uma pessoa numa situação dessa aí, sem provisões, aí surge uma oportunidade, né, entre aspas, lhe ser alguém, ele acabava indo, né, para a turma do cangaço. Exatamente. Ser respeitado de uma outra forma, né? Sim, errada, obviamente. Porque o nordestino, né, ele já tem isso nas raízes de ser considerado cabra macho, né, tem essa fama, né, de ser brabão, por aí. E a sua descendência, vamos falar um pouquinho lá nos seus ancestrais. O senhor veio de que raiz? Pois é, pastor. As minhas raízes, elas têm origem no cangaço. Olha aí. Por incrível que pareça. Por parte de pai, mãe, bisavô? Por parte de mãe, por parte de bisavôs. Isso é uma coisa natural, né? Porque era dali, né? Sim, é da terra, né? E eram muitos filhos. As minhas raízes são literalmente ali do Nordeste, do interior do Nordeste, mas chamada as caatingas nordestinas, né? Então, essas são as minhas raízes mesmo, né? Do sertão do Pernambuco. Mas o camarada, a família vive de quê lá? Porque é uma carência de água, carência de plantio, agricultura. Como é que eles vivem? Pastor, é basicamente da agricultura mesmo. A agricultura. Um pouco da pecuária, né? Aqueles que têm condição criam ali 2, 3 cabeças de gado. Aí tira o leite. Lá é muito comum também a criação de bodes e cabras, porque essa raça, elas se criam facilmente no meio de penhascos, sobem penhascos e vai adquirir ali o seu alimento em locais difíceis. E o bode come de tudo, né? Que é verde. O bode é terrível, né? Ele vê uma folha verde em cima de um pé de serra, tranquilo, ele vai subir, ele vai comer aquela folha. E comer que não cai, né? O bicho, né? É uma adaptação. Eu acho que é o tipo de pata, né, que ele tem ali. Exato. Eles se adaptam facilmente aos locais. Ele vê uma folhinha. Exato. Então, até hoje, essa é a maneira de vivência, né? A maneira econômica das famílias se manterem. A minha família que mora lá, eles têm pequenos pedaços de terras, às vezes meio hectare, 1 hectare de terra, e ali eles plantam de tudo, né? Plantam o feijão, principalmente o feijão e o milho, é a cultura que mais se planta lá, abóbora, né? Esses tipos de alimentação são cultivados, né, com frequência, e as famílias se mantêm ali. Agora deu muita morte, né, por causa de terra lá, né? Deu, principalmente nessa época do cangaço, né, na época aí dos coronéis, havia uma matança muito grande
por conta das terras. As terras lá têm uma particularidade que talvez poucos saibam, né? Por exemplo, as terras que pertenceram aos meus avós e que hoje são praticamente de um dos meus tios, né? A minha mãe vendeu a herança dela para esse meu tio. São terras que nunca se inseriu qualquer tipo de defensiva agrícola e também insumos agrícolas, ou seja, agrotóxicos, essas coisas, nada. Nem agrotóxico, nem nenhum nada. tipo de fertilizantes. As terras são extraordinariamente férteis. Imagina Tudo só. que se planta, se produz, pastor. Imagina só. Tendo água, tendo chuva, é uma coisa extraordinária. Já é outro problema também, né? Eu tive o privilégio de estar lá em 2013, passei o Natal com a minha família lá, no sertão, e tive a oportunidade de plantar lá. É exatamente a época do plantio, e eu pude plantar ali em questão de dias, eu pude ver já a germinação daquela semente plantada, e a colheita foi extraordinária. O senhor veio de família extremamente humilde, pelo jeito, né, pastor? Muito. Extremamente humilde, pastor. Mas que coisa. Agora, por onde Deus tem lhe levado, é uma coisa impressionante, né? Pastor. A sua história dá um livro, pelo jeito. Eu tenho vontade de criar uma biografia. Olha aí. E eu já tenho o título. Do sertão... a missão, do sertão ao chamado de Deus. Olha aí. Não, qual é o título? Não, vai dizer que é esse mesmo. Não é esse. Não, esse eu trouxe agora. Muito bem. Bom, mas isso aí deixa para quando o senhor escrever, se Deus abrir as portas. Pastor Edson, vamos lá então. Vamos contar um pouquinho da sua história aqui. Quem é que tem parentesco com o Lampião? Seu pai, a sua mãe ou não? Na realidade, é da família da minha mãe. A sua mãe tem parentesco com o Lampião? Sim. Bom. Sim. Virgulino, né? É a terceira linhagem da minha mãe. Né? Inclusive, a bisavó da minha mãe foi pajem de arma de Lampião. Então, não é uma coisa... Quem levava as armas? Quem guardava, quem levava. Então ela foi junto nos cangaços. Não chegou aí junto, né? Mas guardava. Ela guardava. Principalmente na serra, onde até hoje a nossa família mora, que é a serra, que é uma região chamada de Lagoa das Dores. É fácil se localizar Lagoa das Dores pelo mapa, né? Hoje, as informações via satélite, é bem fácil localizar. E foi uma região muito utilizada por Lampião, né? Para esconderijo. Enfim, era uma rota comum de Lampião naquela região, até porque a família dele se concentrava em partes naquele local. Diz que ele tinha amizade com um padre, né? Depois esse padre foi muito perseguido. Muito. Esse padre, porque era amigo do Lampião. Sim, o Lampião, a história do Lampião, pastor, ela é uma história interessante. O que ocorre é que existe muito mito. Criou-se um mito da figura do Lampião, mas a maioria disso é mito. O Lampião, né, pelo que conhecemos, pelo que meus pais dizem, né, não é aquele indivíduo brutal que esquartejava pessoas, nada disso, né? Criou-se uma imagem do Lampião que é uma imagem irreal, né? Não é verdade. Apesar que tinha... Eles misturam verdade com a maior parte mentira e cria aquele personagem brutal, aquele personagem que o exército teve que matar porque era terrível. Não, existe muita mentira em toda essa história. Dizem, não sei se é mito ou verdade, que ele usava uma espécie de uma espada, daí ele nesta região assim, por trás, ele matava algumas pessoas. Não sei se é verdade isso aí. Pois é, enfiava pastor, a espada por dentro assim. Não, eu não posso afirmar, né? Porque eu não tenho conhecimento disso. E nem a minha família tem conhecimento disso. Né? Mas eles também tomavam, né? Muita coisa, né? Sim. Uma arma, deu morte. Deu muita morte. Sem dúvida, deu muita morte. Porque assim, ele se tornou um justiceiro. Aí que tá. Se tornou um justiceiro. O que aconteceu, né? E isso a história tá aí para quem quiser pesquisar e contar. O que aconteceu
é que com o progresso e com o avanço das linhas férreas por Getúlio Vargas, o então presidente da época, né, o que aconteceu é que o Lampião e o seu bando, e a região nordestina de modo geral, eles temeram com esse avanço, porque na mente deles o que o governo queria era pegar o que eles produziam e tirar do sustento deles. E agora? Isso é história, isso está aí contado em livros, em bibliotecas, enfim. Coisa incrível. Parece então, os índios americanos aqui não entram na minha terra. Exatamente, foi isso. Foi que parecido, aconteceu. né? Exato. Então o que o Lampião fez? O Lampião ele simplesmente frustrava o plano do governo de avançar com as linhas férreas. Mas esse cara quer dizer, o que nós produzimos aqui que já não é muito, ele vai tirar daqui e levar para Brasília, levar para outros lugares. Para outros lugares, né? Mas então ele foi literalmente um grande frustrador dos planos do governo no avanço dessa linha férrea. Né? Então houve realmente muito confronto armado do Lampião inclusive com o exército, com as forças, com os volantes da época. Com os coronéis. Impedindo que que essa linha férrea chegasse aos confins do Pernambuco. Isso é uma parte da história, claro. O irmão viveu lá, ele sabe bem. Vamos lá, então. E vocês foram, então, para Rondônia. Rondonópolis. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é a parte mais ao sul, divisa com o Paraná. Mais próximo aqui. Isso. Do Rio Grande do Sul. E aí, meu irmão, lá também, vida difícil. Vida difícil. Como é que foi lá? Nós fomos para Rondonópolis em 85 para 86. Rondonópolis era uma cidade era muito pequena ainda, muito pequena. A nossa vivência foi uma vivência realmente muito sofrida. Nós chegamos de outra terra, praticamente não tínhamos. Nós tínhamos apenas um conhecido nosso, que era também de Serra Talhada, que havia se mudado para lá, que foi a ponte que nos deu a ideia de dizer, vem aqui para o Mato Grosso e vida melhor. A gente vai construir, nós estamos construindo a nossa vida. Ele já trabalhava com olaria, na produção de tijolos maciços e tal. E nós fomos então, meu pai principalmente foi o maior idealista, da ideia da gente se mudar para o Mato Grosso, em busca de melhoras, mas o início foi muito sofredor. Imagina, muito sofredor. Imagina. Vivemos de favor muitas vezes, depois a gente morou muitos anos de aluguel, uma dificuldade muito grande. Sabe que foi uma preocupação que eu tive na minha vida. Eu disse, eu vou fugir do aluguel. Pois é. Olha, não é fácil. Não é fácil, pastor. Claro que tu vive no início mais confortável, mas só que o teu dinheiro vai, né? É tão difícil que... não constrói nada quando tu precisa. Quando eu era solteiro, era a única meta, basicamente, que eu tinha na minha vida antes de casar, era eu ter minha casa. Se eu não tivesse a minha casa, eu não casaria. Mas e aí, meu irmão? Como é que foi daí? E aí Deus... Aí teve que trabalhar, né? Tive que trabalhar dia e noite, mas Deus permitiu, Deus realizou o meu Conseguiu desejo. comprar? E consegui comprar. Mas foi uma boa idealização, hein? Sim, sem dúvida, pastor. Porque quer ver uma coisa, irmão? O senhor estava num lugar difícil, mas aqui na cidade grande tem muita gente boa aí que tem condições de nunca adquiriram nada. Já está lá no seu... Com quantos anos o senhor conseguiu adquirir um terreno, alguma coisa sua? Aos 16 anos. Mas tu queria estar com pressa de casar, meu irmão. Casou com quantos anos? Casei aos 19. Mas então a minha ideia tá certa, hein? Tá certo. Casei aos 19 anos. 19, pode dizer. Mas trabalhou muito, então. Muito. Dia e noite, literalmente. Mas o que o irmão fazia? Então, quando eu adquiri esse terreno, já com uma casa pré-levantada, eu era frentista. Trabalhava em postos, no atendimento. E guardando. guardando. E eu adquiri primeiramente uma moto.
Que já ajudou muito. E já ajudou muito, na realidade, dessa moto, então, que veio. Claro, daí depois... Sim. Vamos, nós temos... Foi algo tão tremendo de Deus. Eu falo assim, eu falo para a juventude, às vezes, quando eu posso, né? Que o meu desejo de constituir a família era tão grande, mas eu tinha tanto temor de Deus, para Deus me dar a pessoa certa. Puxa, nós somos parecidos. Eu fiz 112 vigílias nesse propósito. Olha só, nós temos muita coisa. Daí o segredo para a juventude, né? O rapaz aí quer casar com uma moça de Deus, uma moça crente, e que você vai ser feliz com ela, tá aí o caminho, meu irmão. É oração, é jejum, buscar a Deus. Eu, quando podia, quando tinha oportunidade, eu chamava sempre, aliás, eu sempre chamava a juventude para orar comigo na igreja, sempre, todas as minhas vigílias eram na igreja. O senhor fez direto toda noite? Não era toda noite. Às vezes eu fazia 3 vigílias por semana, às vezes 2 por semana. Às vezes sozinho? Muitas vezes, a maioria delas sozinho. No templo. Eu já era cooperador na época, eu iniciei a cooperar na obra muito cedo, né? Um ano após eu me converter, eu já estava cooperando, né? Então, eu sempre falava com o pastor, que era o pastor da congregação, né? Dizia: pastor, eu posso orar aqui, eu posso fazer vigílias aqui. Eu tive toda a liberdade, sempre tive. Que coisa. Né? A gente morava lá perto da igreja, então era bem tranquilo. Dava uma folga no serviço, ou mesmo sem folga, às vezes eu saía da vigília já direto para o serviço. Meu Deus. Como é que vocês conheceram a palavra de Deus, sua família? Pastor, foi em 95 para 96, a gente passou uma turbulência muito grande na família. Meus pais tiveram um problema que chegou a ter separação, né? Aquilo, o diabo estava, né, preparando um limão, e Deus pegou aquele limão e fez uma limonada. No início de 96, eu lembro que meus pais teve todo esse problema, né? Chegaram a se separar, ficaram 40 dias só separados, e naqueles dias Deus estava trabalhando no coração, na mente do meu pai e da minha mãe. E aí chegou um parente nosso que já conhecia o Evangelho, já era crente. Inclusive ele é sobrinho de 1º grau da minha mãe, né? Morou conosco muitos anos. Eu o chamo de primo irmão. E ele foi lá e viu toda a situação e começou a pregar o Evangelho de verdade para minha mãe. Eu falo de verdade porque nós éramos extremamente católicos. Né? Minha mãe vinha literalmente de dentro da Igreja Católica. Ela foi coordenadora da Igreja Católica há muitos anos, trabalhou em projetos juntamente com o pároco da cidade. Muitos anos. Então ela era muito ativa nesse meio, no meio católico, era coordenadora de novenas, enfim. Ela nem pensava em... Não, imagina, em outra jamais, igreja. Né? Passar para a lei dos crentes, como se falava na época, era coisa... E outra coisa, bom, não sei em 95, né? Mas no interior, assim, não tinha essa expansão que tem o Evangelho hoje, né? Hoje o Evangelho cresceu muito. Realmente não tinha, né? A ideia era de pobreza, esse pessoal aí não tem condições, né? Aquelas catedral das igrejas católicas em todo lugar sempre tem, né? Sempre tem. Isso a aí área dava central das cidades antigas. Isso dava uma força, dava uma certa, entre aspas, segurança para quem ia congregar, né? Um local, e todos aqueles ritos, padre, toda arrumadinha, dava uma ideia, entre aspas, de Deus para o povo simples. Sim. Hoje caiu muito isso aí, né? Porque tem igrejas lindas, evangélicas, hoje mudou muita coisa, né? Sim. Hoje, e o povo em si já conhece mais. Exatamente. Hoje a informação ela chega muito mais rápido, né, pastor? Hoje mudou muito. Digamos que assim, a ignorância hoje ela está muito mais
tá muito mais limitada, né? É verdade, é verdade. As pessoas hoje têm a informação muito mais fácil, elas recebem o evangelho hoje com muito mais tranquilidade. O avanço das igrejas evangélicas, de modo geral, no Brasil foi muito grande. Muito grande. Tanto que nós saltamos de 8% para 30% da população hoje brasileira são evangélicas. Não, e uma coisa, começando aqui, ó, analisando, o nosso ministério, irmão, o crescimento gigantesco que teve em tão pouco tempo. Exatamente, vamos completar 18 anos. É uma coisa impressionante. Glória a Deus por isso. E quem é que se converteu primeiro lá daí? Foram... Seu parente, seu primo, né? Isso, primeiro foi esse meu primo irmão, ele se converteu na igreja do Evangelho Quadrangular, mas em pouco Deus deu uma visão para ele que ali não era o lugar dele, ou seja, naquela igreja do Evangelho Quadrangular não era o lugar para ele, e Deus falou que ia mostrar para ele o local. E ele então visitou várias igrejas, visitou a Adventista do Sétimo Dia, visitou a igreja cristã do Brasil e tal, até que ele chegou na Assembleia de Deus. Ele foi exatamente na congregação que eu aceitei Jesus. Naquela época quando ele era chegou forte lá, ali, né? Era muito forte. Era e é ainda muito forte. Lá no interior, lá. E aí, quando ele chegou nessa igreja, aí Deus falou com ele: aqui é teu lugar. Te escolhi para me servir nesse local. E aí ele, naturalmente se ingressou ali naquela igreja. E em 96, já no início de 96, quando ocorreu toda a situação familiar nossa, ele nos visitou meu pai. Primeiro visitou minha mãe, meu pai estava fora, estava separado, tinha deixado de casa. E pregou o evangelho para minha mãe, se havia possibilidade ali de uma reconciliação e tal, e claro que havia, minha mãe disse que havia, mas dependia da mudança, principalmente do meu pai. Meu pai era muito alcoólatra, era uma situação difícil que, se a gente for relatar aqui, pastor, vai longe, e é uma história muito triste, que às vezes é até ruim a gente ficar contando, mas... Eram quantos irmãos, filhos? Na realidade, meus pais tiveram 4, 2 casais, mas infelizmente um casal faleceu ainda um faleceu com poucos meses de vida e um nasceu já morto. Poxa. Então se criou a minha irmã mais velha, que é a primogênita, e eu que sou o caçula da família, o mais novo. Incrível, hein? Então, biológico, meus pais têm 2 filhos, eu e a primogênita, porém em 97, meus pais adotaram um jovem que tem exatamente a minha idade. É mesmo? Exatamente. Adotaram? Isso. E morou conosco até o seu casamento. É mesmo? Isso. Então são um casal, mais esse irmão adotivo. Pegaram ele com qual era a idade dele? Ele tinha, se não me engano, pastor, 12, 13 anos. Mas o que era? Estava perdido? O que houve? Não. Ele morava já... Ele foi adotado por uma família de Primavera do Leste e ele foi levado lá para a mãe do rapaz que adotou ele e ficava na frente da casa da minha mãe. Mas ele viveu uma vida muito difícil ali, sabe? A ponto de ser despejado muitas vezes. E ele com 12 anos? Isso. Ele foi muitas vezes despejado, mandado embora. Meu Deus, coitado. E chegou uma situação assim, a gente via toda aquela coisa, e nós trabalhávamos juntos, na verdade. Eu e ele trabalhava na mesma... Eu trabalhava numa cerâmica de fazer tijolos na época. E eu conhecia... Mas peraí, com 12 anos? Sim. Meu Deus. Minha carteira de trabalho é assinada aos 12 anos. Rapaz, começou a trabalhar cedo, hein? Muito cedo. Mas o quê? Mais um servicinho leve, assim, não? 12 anos, vão dar um mais levezinho para ele trabalhar, como é que era? Pastor, na realidade, eram os mais pesados que se podia ter. Aí passava para você. Eu costumo brincar, dizer assim, olha, nós carregávamos carroças, aquelas carroças que cavalo puxa, As carroças tinham que ser no máximo 250 tijolos.
porque senão ficava inviável, o cavalo não conseguia puxar, né? E eu empurrava, literalmente empurrava carrinhos com 320 tijolos. Vamos fazer um serviço de cavalo, hein? Literalmente cavalo. Meu Deus do eu céu. tenho uma 320 tijolos. Não, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso eu comentei na minha casa. Um dia eu fui apertar a mão do pastor Edson e acabei tocando no braço dele. Assim, me apavorei, né? Eu peguei, foi um dia que eu fiz assim, né? E fiz assim, ó. Meu, é uma pedra. Eu não falei pro senhor, mas depois, quando eu toquei, eu digo, meu Deus do céu, mas que é isso? É uma rocha. Mas então o senhor sempre trabalhou? Sempre. Se acostumou? Se acostumei. O senhor não consegue fazer uma coisinha leve assim, já não... Pois eu tenho dificuldade com coisa pequena, com coisa leve, coisa pouca, né? Eu acho que tinha um irmão que ele falava assim, ó, eu não consigo ver, às vezes, a pessoa no centro com uma banquinha vendendo pente. O irmão falava. Pois eu sou desse Eu passo no centro ali e vejo, às vezes, camarada com uma banquinha, um pedacinho de tábua, com uns 3, 4, 5 pentes, vendendo pente, mas pelo amor de Deus. O rapaz falava. Cada um com a sua vocação, né? Poxa, eu creio que Deus me chamou para algo operacional, assim, pelo fato de desde a minha infância, né? Esse trabalho bem braçal, bem mais 300 e pouco, olha, nem o cavalo conseguia levar. Aí vocês iam empurrando. Nós tínhamos que empurrar, na verdade. Mas o quê? Mas assim, plano, descida ou tinha subidinha? Não, tinha subidinha. Meu Deus. Tinha subidinha que às vezes... Meu irmão, só em pensar isso aí já me deu um cansaço. A gente tinha que fazer impulso, às vezes, né? Empurrar para subir aquele top para daí conseguir chegar. Mas daí pegou e na hora da comida comia bem. Bah, pastor, se eu lhe mostrar a bacia que eu comia, eu tenho até hoje. Foi um dos pedidos. O senhor tem até hoje. Até hoje. Eu mostro para os meus irmãos, quando vai lá em casa, eu mostro para os irmãos a bacia que eu me alimentava nessa época. Mas então o senhor se adaptou bem aqui no Rio Grande do Sul? O churrasquinho aqui? Ah, pastor, quando dá é bom, né? Coisa boa. Mas só que o senhor queimava tudo, né? Tudo. Ainda faltava. Eu tenho essa altura desde os 15. Ah, você já era grandão já. Desde os 15 eu já... Não, eu vejo quando o senhor caminha, parece um robô assim, ó. É músculo mesmo. Então, o meu desenvolvimento assim, físico foi muito rápido. Então, eu já tinha essa altura. Se eu ter uma ideia, quando eu me casei, no dia que eu me casei, eu pesei 60 kg e 300 gramas. Agora, imagina, 1 metro de altura... 1,90 m de altura, pesando 60 quilos. O senhor tem 1,90 m? 1,90 m. Eu tenho, às vezes, até vergonha de mostrar o meu álbum de casamento, porque é uma calamidade. Muito magro. Mas para aí. Quando eu casei, eu tinha 62. Mas, claro, a altura bem desproporcional à sua, né? Você tem uma ideia como eu estava no dia do meu casamento. O senhor era mais leve e tinha 1,90 m. Sim. E eu mais pesado, com 2 quilos, né? Mas... Pois é. O senhor tinha mais do que eu. Então eu sempre fui muito magro e alto, sempre até alto. o casamento, sempre alto. E nunca convidaram o senhor aí para alguma coisa, no tempo de juventude, esporte, algum negócio, sei lá? Não, senhor. Não, senhor. Eu sempre fui muito envolvido em trabalho, pastor. Ah, tá. Trabalho e o senhor, pelo jeito, se converteu cedo, né? Eu tinha uns 14, né? Imagina. O senhor... Sim, muito cedo. Não. Mas daí foi para a igreja e sempre nativa. Sempre nativa. Imagina com 16 anos comprar um terreno, não. Olha, na cidade é muito difícil acontecer isso aí. Quase raro. E aí, esse foi o primeiro terreno? Sim, foi o primeiro. Primeiro não, é o único, na verdade. Tem até hoje? Tenho até hoje. É onde está a minha casa até hoje. Mas então uma relíquia que lá não vende. Sem dúvida. Muita lembrança ali, né? Até porque a casa que eu tenho lá, né, pela misericórdia de Deus, eu falo com muita alegria, dizendo que
né, essas mãos construíram, né? Então, a minha casa foi 100% construída por mim. Nós temos muita coisa em comum, mais que o senhor imagina, pastor. Pois Tô é. analisando a sua história aí. Bah. Eu louvo a Deus, foi um grande privilégio. Muito trabalho, muito trabalho. Trabalho dia e O noite. senhor mesmo foi fazendo? Eu fui fazendo, no decorrer dos anos. Em 2010, eu resolvi fazer uma ampliação. E eu me lembro que em 2010 eu trabalhava numa empresa em Rondonópolis. E 2010 foi época de Copa do Mundo. E quando tinha o jogo, seja de manhã ou seja de tarde, Parava tudo. A empresa parava tudo. E o senhor se mandava. E na realidade eu já deixava tudo pronto no dia anterior, porque eu sabia, né, amanhã vai ter jogo. Né? Então eu já deixava tudo pronto e partia. Chegava em casa e massa, tijolo e cimento. E às vezes eu ia até a madrugada trabalhando, construindo. O senhor, assim, na sua vida, teve dificuldade de trabalhar assim, eu vou usar um termo nosso aqui, com elemento mole, assim, o cara meio encostado. Tinha dificuldade para trabalhar? Tinha, pastor. Olha, eu trabalhei com venda também, muitas vezes, muitos anos também. Trabalhei com venda, mas para mim realmente era difícil. Para mim realmente era O difícil. senhor viu que o camarada estava ali, mas ele estava enrolando. Sempre tive dificuldade com isso. Eu sempre gostei, é uma coisa que acho que já Produzia. de estar se movimentando, trabalhando, correndo, agindo, né? Então, a coisa que, se eu ter uma ideia, né, eu tive a oportunidade de ser gerente de transporte, de frota de uma empresa, mas eu não conseguia ficar sentado à mesa. Eu tinha que estar em movimento. Eu falava para o meu coordenador, né, rapaz, eu tenho que estar em movimento. Então, exerci uma função de liderança estratégica na empresa, né, a gente gerenciava milhões de reais. Mas eu não conseguia chegar no serviço e ao entardecer ficar sentado à mesa. Então eu trabalhava com a tecnologia, tinha que fazer lançamento de nota, fazer gerenciamento de dados, todas essas coisas, mas eu trabalhava um pouco aqui, de repente eu tinha que ir para campo. Meu Deus. Eu tinha que... Já botando a mão lá. Era desse jeito, isso sempre foi a minha... E acaba estimulando os outros, né? Sem dúvida, sem dúvida. O seu setor certamente era... Muito bem. O senhor, então, congregava lá no Mato Grosso, né? Como é que foi que conheceu, assim, o Ministério da Restauração? Como é que foi esse envolvimento? O senhor está extremamente... Aliás, diga-se de passagem, desde que o senhor chegou aqui, o senhor parece que já era daqui, né? Se envolveu, assim, uma coisa impressionante. Sim, pastor. Para mim foi um privilégio muito grande. Eu falo com muita alegria, né? Fazer parte do Ministério da Restauração hoje é algo de Deus, literalmente de Deus. Porque Deus conhece o nosso coração. A minha vinda para o Rio Grande do Sul foi um projeto de Deus. É claro que, né, na minha mente eu vim para o Rio Grande do Sul para ser empresário. Eu vim para trabalhar, para tocar uma empresa, né? A gente comprou uma empresa aqui em Porto Alegre. E quando eu estava fazendo a minha mudança, botando a minha mudança no caminhão, né, e eu tinha lá ferramentas de toda espécie, né, ferramentas automotivas. Eu tive uma mecânica automotiva em Rondonópolis e sempre trabalhei na construção civil, então eu tinha ferramenta da área de construção, da área de mecânica, da área de serralheiro, toda essa... Eu também gosto de ferramentas. Pois é. E aí eu vendi, as que eu pude vender, eu doei, deixei para o meu pai, está lá até hoje, muita delas. E eu dizia assim, bom, eu acho que Deus está botando basta nisso aqui e a minha vida a partir de agora vai ser outra, né? Imagina só. Então eu vim aqui para um projeto material, um projeto profissional. Mas Deus sabia tudo, né? Deus estava no controle de tudo. E eu conheci o Ministério da Restauração através do pastor Humberto, em 2018. 2018 foi quando eu me mudei aqui para Porto Alegre.
lá em Rondonópolis estava já agendado, já estava programada a inauguração do Centro de Evangelismo, que foi uma obra, foi uma obra, né, extraordinária, um complexo de evangelização e de eventos da Assembleia de Deus lá, e eu tive o privilégio de participar literalmente na construção, desde a pedra fundamental até praticamente a inauguração. Então eu me mudei para cá, mas já deixei certo, definido com o meu sócio, que eu iria a Rondonópolis participar da inauguração, que estava prevista para o final, para a última semana de setembro daquele ano 2018. E, para minha surpresa, o pastor Humberto era um dos pregadores, olha só, que estavam agendados. Eu conheci o pastor Humberto em Rondonópolis, ele pregou 2 anos seguidos lá, né, quando ele ainda era do antigo ministério. Ele pregou em congressos da juventude em Rondonópolis. Então já o conhecia lá, a irmã Ana também, a gente já se viu lá. Então eu sabia que o pastor Humberto era do Rio Grande do Sul, e eu imaginava que ele era presidente de algum campo do antigo ministério aí, né? Mas é interessante, quando nós se mudamos para cá, que nós estávamos ainda se instalando ali na Zona Sul de Porto Alegre, Deus usou 2 pessoas para falar para nós acerca do Ministério de Restauração. Opa! 2 pessoas. A primeira compra que nós fomos fazer no mercado, é um mercado que fica ali na Eduardo Prado, na Avenida Eduardo Prado, ali ali no Monte Cristo, ali perto da Vila Nova. Perto da minha casa. Isso, bem pertinho ali. Nós estamos lá no mercado, a primeira compra que a gente foi fazer. Aí tinha uma irmã lá da Deus é Amor. A irmã nos viu ali e tal, de repente ela encontrou a minha esposa num corredor ali. Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor. A irmã congrega onde? Aí minha esposa falou, não, a gente congrega ali, tá bem pertinho, né, do distrito ali, sim. Da Monte Cristo. Claro. E aí minha esposa, a gente congrega ali e tal. Ela, tá. Ali não é o lugar de vocês. Misericórdia. O lugar de vocês é na restauração. Oh, glória a Deus. A gente não sabia, né? Não que sabia é restauração? Que é restauração, que ministério, que igreja é essa, né? Aí minha esposa, tá bom, Deus abençoe. Misericórdia. Essa foi a primeira... mas olha... Foi a primeira direção de Deus para isso. De Deus, hein? Exato. Do nada, assim, uma pessoa de um outro ministério. Pois é. E aí... nós moramos 3 meses bem pertinho ali da casa do nosso pastor, né? Enfim. E aí minha esposa conheceu uma costureira, ela sempre está precisando de um servicinho de costura, e essa irmã já foi do Ministério da Restauração. E aí um dia, conversando com a minha esposa ali, aí ela perguntou, mas vocês são crente de qual igreja? Perguntou para minha esposa, né? Não, nós somos tal. Aí ela falou, vocês precisam conhecer a restauração. Meu Deus do céu. O perfil da irmã é do Ministério Restauração. Aí a minha esposa falou, mas a senhora é a 2ª pessoa, então, que me fala dessa igreja Restauração. Aleluia. Glória a Deus. Então era já Deus dando a direção, né? Em 2018, como nós tínhamos planejado em setembro, nós fomos para participar da inauguração do Centro Evangelístico em Rondonópolis. Sim, lá. Isso. E já estava aqui? Já estávamos aqui. Mas olha que coisa impressionante. E lá, né, então, nós descobrimos que o pastor Humberto era um dos pregadores agendados, programados para pregar. Ele pregou lá na sexta e no sábado. E domingo era o encerramento. No domingo eu já ia retornar, a gente foi de carro. No domingo eu já ia retornar para Porto Alegre. E aí no sábado eu tive a coragem, né, de dizer que eu sou um pouco sistemático, sabe? Mas eu tive a coragem de ir lá e falar com o pastor Humberto. Me apresentar para ele, né? Pastor, eu cheguei para ele e disse assim, pastor Humberto, paz do Senhor, eu sou evangelista aqui de Rondonópolis, mas eu me mudei para Porto Alegre. Aí ele, meu irmão. Ele usou essas palavras que eu vou dizer para os irmãos. Deus me mandou aqui para me encontrar contigo. Misericórdia. Pastor, quando ele falou isso,
eu senti assim um impacto, eu senti algo diferente de Deus e ele me deu um abraço, né? E aí ele me chamou rapidamente assim para um canto e em 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ele me contou toda a história da restauração. Aí quando o senhor falou onde é que estava morando, ele caiu duro, né? Sim, aí eu disse para ele, eu estou morando assim. Ah, não. Mas olha só. Tu mora perto da minha casa, rapaz. Pois é. Então foi ali, no meu retorno já, né, para cá, nós saímos no domingo e nós chegamos na terça-feira. E naquela terça-feira eu já vim fazer uma visita na nossa sede hoje, aqui na Farrapos 312. E Deus falou tremendamente comigo. E eu já entreguei a minha carta. Meu Deus. Nosso pastor. Estamos aí, né? E como a minha vida é uma vida de trabalho, eu fui formado dessa maneira. Forjado, né? Forjado dessa maneira. Eu já me coloquei à disposição de pastor, eu quero trabalhar, eu quero ajudar. Não, eu lembro que o senhor logo em seguida já estava envolvido, trabalhando. A oportunidade que para mim foi uma grande oportunidade, né? O sítio de Bom Retiro do Sul para mim foi uma grande oportunidade, um grande refúgio para mim, porque sair de Rondonópolis e vir para Porto Alegre, para mim foi uma mudança muito bruta, muito brutal, né? E enfim... quando eu ia, às vezes eu ia na sexta-feira, ia no sábado para Bom Retiro, aquilo para mim era uma coisa... O senhor gosta de Deus, local assim? Eu gosto disso. Eu gosto disso. Então... Não, e ali é muito bonito, né? Meu Deus do céu. A gente ia trabalhar lá e matar porco, e fazer cerca, e né, participar dos retiros. Essa aí de matar porco eu não sabia, hein? Pois é. Sim, atividade, eu tô brincando, né? Eu aprendi a matar, aprendi a cortar e aprendi a assar também. É mesmo? Olha só. Então foi assim, né, pastor? A nossa vinda para cá foi literalmente algo de Deus, um projeto de Deus, a gente tem convicção disso, né? E... não. Realmente foi uma bênção. Mangas arregaçadas. Está sendo uma bênção, né? Está sendo uma bênção. Graças a Deus. Que coisa linda. E aí o senhor tem uma menina, né? Tenho uma adolescentezinha de 12 anos. Pô, mas ela tinha mais idade. Ela é um pouco avançada na altura. Eu pensei que ela tinha uns 17 anos. Pois é. 12 anos, pastor. Meu Deus. Desenvolveu. Eu acho que foi aquele dia o senhor passou por mim aqui na Farrapos. Mas não pode, ela tem quase a minha altura, irmão. Bom, mas isso aí é um outro assunto, né, irmão? Irmão, pastor, como é que o senhor assim se sentiu junto com a gente aqui? O que achou do gaúcho? Dos gaúchos? Olha, pastor, como eu havia quase no horário. Como eu havia trabalhado já com vários gaúchos lá no Mato Grosso, então, assim, eu já tinha uma noção do que era a cultura gaúcha, do que era a maneira do... Já tomou chimarrão ainda não? Já tomei chimarrão. Não gosta muito? Coisa boa. O senhor gosta? Eu gosto, eu tomo chimarrão. Esse é dos nossos, viu? Eu tomo chimarrão. Principalmente se tiver aquele costelão assando do lado. Ele faz o costelão de 5 horas, né? Eu tinha esquecido. O senhor ficou famoso no início, o pessoal dizia, o pastor Edson faz um costelão. Algumas pessoas me falaram, eu digo, mas tem que conhecer esse homem. Glória a Deus. E aí, irmã Taininha, como é que nós estamos no horário aí? Cadê a irmã Taininha? Tá por aí? Muito bem. Esse é um dos nossos pastores, então, do Ministério da Restauração. 3 minutos, pastor. Obrigado. Já está há quantos anos conosco, pastor? O pastor fez 3 anos em outubro. 3 anos de intensa atividade. Intensa atividade, né? Intensa atividade. E para nós, eu quero dizer, as pessoas que eu conheço, realmente se adaptaram com o senhor assim de uma maneira que o senhor nem imagina. Né? A sua simplicidade, a sua maneira, assim, a gente não sente barreira. Eu mesmo, algumas situações que tive na comunicação, né? E daí na época o senhor estava ajudando também na parte do som aqui, foi muito bom. Não, já vamos fazer isso aí. Chegar com um problema,
Que coisa boa levar problema para ele. Ele já traz uma solução ali. Não, já vamos fazer assim. Então, graças a Deus, né? Eu ouço de muitos irmãos essa fácil adaptação e essa coisa boa, trabalhando conosco aqui, e que Deus abençoe o senhor e a sua família. Amém, né? pastor. Em nome de Jesus. Mas então o senhor casou cedo, né? Casei aos 19 anos. 19 anos? Eu falo assim para os irmãos, né, para minha esposa, eu não casei aos 18 porque a casa não estava pronta. Ah, o seu negócio era construir a casa, né? A prioridade para mim não era nem tanto o casamento, era eu ter a minha casa e levar a minha esposa. O senhor ficou 3 anos, então, construindo essa casa? 3 anos. 16, né? E para adquirir, para comprar o terreno, foi muito difícil? Pastor, foi algo de Deus. Pensa algo de Deus. Esse terreno, ele era um terreno, ele estava há muitos anos praticamente abandonado na cidade. Lá, e é bem pertinho da igreja que a gente sempre congregou, né? A minha irmã mora praticamente de frente a esse terreno, e aí o casal que era dono desse terreno se separaram. Meu Deus. E de repente decidiram, não, vamos vender e vamos repartir aqui o que tem que repartir e tá, né? De repente colocaram o terreno para venda por R$ 2.100. Na época? Na época. R$ 2.100. Eu não tinha R$ 2.100 na época. A única coisa que eu tinha era a motocicleta. Era uma moto Honda, né? Uma Titan. Esse era o bem que o senhor tinha? Era o único bem que eu tinha. Dinheiro naquela não moto. tinha? Dinheiro eu não tinha. E agora? E aí? Não, esse terreno é meu, senhor. O senhor preparou esse terreno para mim. Gostou? E aí eu procurei a proprietária, a gente conversou ali, e eu fiz a proposta seguinte: segura esse terreno para mim, eu vou vender. Ela não tinha interesse em pegar a moto. A moto valia R$ 2.400 na época. Bah. Não tinha interesse em ficar com a moto, entrou pela troca do terreno. O terreno era quanto? O terreno era R$ 2.100. Bah, mas ia até sobrar um dinheirinho. Sim, se eu vendesse a moto, né? Mas daí, eu disse, segura o terreno para mim, me dá uma semana que eu vou vender essa moto. Aconteceu isso aí comigo, só que o meu era um Fuca, quer dizer, pois é. Não tinha muita diferença. Bom, e aí? E aí? Eu consegui vender a moto, é claro, eu perdi muito dinheiro na moto, mas vendi a moto. Não, o importante era o bem. Eu vendi o meu carro. Pô, a nossa história é parecida. Eu vendi o meu carro para o pastor Josué. Mas olha só que beleza. Foi onde eu comprei o meu terreno. Até hoje estou lá. Coisa boa. Ponto final. Ponto final em nossa programação. Esse é o pastor Edson Nunes dos Santos, nosso pastor do Ministério Restauração. Muito obrigado, pastor. Amém, pastor. A sua esposa, ela tem facilidade de falar ou é tímida? Pastor, ela é tímida, mas ela está se adaptando. Vamos né? ver se uma hora vem o casal aqui. Amém, benção. Ponto final em nossa programação, pastor. Nós estamos sobre a hora ainda. Até a próxima. Paz, senhor. Deus abençoe.